Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta, iniciando mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre migrações internacionais. O que significa isso? É a mudança de pessoas de um lugar para outro. Se é migração internacional, é de um país para outro, ok? Nós sabemos que com o crescimento populacional, existem realmente pessoas que preferem mudar-se do lugar onde vivem. Mas na maioria das vezes, elas mudam-se exatamente por quê? Por condições sociais, geralmente pobreza, falta de alimentação, falta de oportunidades. Então elas buscam encontrar um lugar que vai te dar chances, outras oportunidades. Agora, existe atualmente um grande fluxo migratório em função das grandes guerras. A mais importante que vem ocorrendo atualmente é a guerra da Síria, onde está forçando grande parte da população síria a migrar, sair da Síria e mudar-se para outros países. É um triste capítulo da nossa história, mas isso ocorre há muito tempo, tá? Desde quando o homem civilizado passou a tentar dominar determinados territórios, isso acontece. Ou seja, ele tenta se sobrepor sobre outros e acaba ocorrendo esses conflitos. Atualmente a Síria é um país que está, no Oriente Médio, localizado entre a Turquia e o Iraque. É um país onde os problemas sociais são muito graves, ocorre uma ditadura no país. Isso faz com que a Síria esteja passando por um momento muito difícil, econômico, social, e hoje, além das questões internas da Síria, existe um interesse muito grande por países mais poderosos, como a Rússia, países da Europa Ocidental e também os Estados Unidos. E para piorar a situação, existem os grupos terroristas como o Estado Islâmico, que também quer dominar aquele território, forçando os moradores da Síria a mudarem-se para outros países. Ou seja, as maiores vítimas dessa história toda são os civis. Famílias inteiras que são obrigadas a sair de suas casas e se mudar para outros lugares. Então isso é também uma migração internacional. Mas eles são, na verdade, refugiados de guerra, Porque eles acabam saindo da Síria procurando viver em outros lugares como Alemanha, França, Itália, Inglaterra. Alguns vêm para os Estados Unidos, outros vêm para o Brasil. Então existe uma grande migração dessa população síria, Eu estou dando apenas um exemplo da Síria, mas nós temos muitos outros povos da África, da Ásia, que passam por essa situação. O povo sírio geralmente vão para os países vizinhos, Porque são os lugares mais próximos deles, que eles têm mais condições de chegar. Mas muitas vezes não são bem recebidos. Eles são obrigados a sair e tentar a sorte em outros países. No caso do Brasil, o Brasil recebe muito bem a população síria, são considerados refugiados e acabam conseguindo também cidadania brasileira e acabam fixando moradia por aqui. É muito comum, no caso do nosso país, o Brasil, receber nacionalidades mais variadas. Nós sabemos que os nativos são os nossos queridos povos indígenas, que vivem aqui em território brasileiro, estima-se há mais de 3.000 anos. Depois vieram os portugueses para colonizar o nosso território, até que vieram também os negros africanos para trabalhar, infelizmente, como escravos no nosso país. Então formaram-se três etnias importantes: os indígenas, o branco europeu, o português e o negro africano. Esses três povos são a coluna, a base da nossa etnia. Depois surgiram outros povos, principalmente europeus, como franceses, holandeses, ingleses, certo? E por volta de 1890, com o fim da escravidão no Brasil, o governo federal liberou a entrada de imigrantes para trabalhar justamente no lugar dos ex-escravos das lavouras. E aí vieram povos europeus. Naquela época, alguns países europeus passavam por dificuldades econômicas, então vieram muitos eslavos para cá, como poloneses, vieram russos, mas principalmente italianos e alemães. Vieram para cá e formaram mais uma comunidade, principalmente na região sudeste e sul do nosso país. Depois vieram os asiáticos, principalmente japoneses, e atualmente vem muitos sírios, congoleses da África, haitianos da América Central, e também temos sul-coreanos, temos outros povos que estão chegando em grande número no nosso país. Principalmente a Bolívia, que é o nosso país vizinho. Então o Brasil recebe um fluxo de imigrantes internacionais muito grande e nós temos essa grandeza de recebê-los com muito carinho, porque
O Brasil é um país, é uma nação formada com as mais variadas etnias. E isso nos enche de orgulho. Só para complementar, pessoal, a gente tem que entender que imigrante é quando chega, vem de fora para dentro. Emigrante é externo, quando sai daqui para fora, ok? No caso do Brasil, apesar de nós recebermos muitos povos, nós também saímos muito daqui. Existem muitos brasileiros que saem do Brasil para tentar a sorte em países da Europa e Estados Unidos, por exemplo. Então, alguns estudantes, por exemplo, vão para a Austrália, para o Canadá fazer intercâmbio, Inglaterra, geralmente país de língua inglesa, né? Mas o brasileiro hoje, por causa das dificuldades socioeconômicas, também sai do Brasil. A nossa vantagem é que nós somos um país pacífico, né? Temos os nossos problemas sociais, as nossas manifestações de rua, porém nós não estamos em guerra, nós não estamos em guerra civil ou conflitos mais graves. Mas, por outro lado, mesmo essa insatisfação do povo brasileiro faz com que alguns brasileiros saiam daqui do Brasil e tentem a sorte em outros países, conhecidos como imigrantes, ok? Então nós terminamos a aula por aqui, só para elucidar que nós, brasileiros, tanto somos bons amigos e recebemos pessoas aqui, como também nós, brasileiros, saímos do Brasil para tentar a sorte em outros lugares. Por isso que é muito comum encontrar brasileiro em todo lugar do mundo. Na próxima aula a gente dá sequência. Qualquer dúvida, deixe seu comentário no canal. Valeu, um abraço.